Bom dia, na aula de hoje vou falar um pouquinho sobre esporte e a mente, tá? Então, algumas coisas ligadas ao nosso cérebro, tá? E no finalzinho a gente vai fazer o alinhamento entre o cérebro e a atividade física, tá? Então, vamos lá. Em sua anatomia geral, o cérebro ele é dividido em duas partes, os hemisférios direito e esquerdo, né? Então, uma teoria que está sendo revisada é que o lado esquerdo ele é responsável pelo pensamento lógico e a comunicação, enquanto o direito ele controla o pensamento abstrato e a criatividade. Atualmente, as pesquisas indicam que essa divisão não é tão restrita, sendo que algumas características são encontradas nos dois hemisférios, tá? Então, além dos dois hemisférios, o cérebro ele também possui outras partes, né? Então, como o cerebelo, por exemplo, ele é coordenador geral da motricidade, ajudando a manter o equilíbrio e a postura corporal, tá? O hemisfério esquerdo ele é considerado dominante, pois lá se encontram duas áreas extremas importantes para para uma atividade que praticamos o dia todo, que é a comunicação. Uma dessas regiões é a área de Broca, né? O córtex responsável pela motricidade da fala, e a outra área é a área de Wernicke, que é o córtex responsável pela compreensão verbal. O que seria o córtex? Córtex é qualquer estrutura externa de um órgão interno, né? Ou de estrutura corporal, assim como os rins e o cérebro, tá? Então, pensando nessas funções laterais, considerando um destro, se o indivíduo ele for canhoto, elas são invertidas, né? Então, a divisão entre os dois hemisférios é chamada de fissura interhemisférica ou fissura sagital. Nesse espaço se encontra o corpo caloso, uma estrutura responsável por conectar os dois hemisférios cerebrais, né? Então, essa estrutura é composta por fibras nervosas de cor branca, né, que trocam informações entre as diversas áreas do córtex cerebral dos dois lados, né? Aí eu coloquei ali, no subínteres ali, que é o nosso cérebro aqui, e o subínteres que eu vou falar, né? Eu vou falar sobre cada um, córtex motor, córtex pré-motor e assim por diante, né? O córtex motor é outra seção importante, né? Ela é responsável pela coordenação e controle de movimentos voluntários. Se essa área ela sofrer algum trauma, a pessoa ela pode apresentar fraqueza muscular ou até a paralisia corporal. O córtex motor do hemisfério direito ele controla o lado esquerdo e o córtex motor do hemisfério esquerdo controla o direito, sempre cruzado, né? Cada córtex ele possui um mapa do corpo e sua respectiva área de controle. Perto da orelha, por exemplo, está a zona que controla os músculos da língua e da garganta. E ao lado, a zona que controla os dedos, a mão e o braço. O controle do tronco ele fica na área mais acima e mais próxima da fissura sagital, que fica no controle da perna e do pé, tá? Na parte mais frontal e interna do córtex motor está a região correspondente à boca, onde encontramos a área de Broca. E não é à toa que ela é responsável pela linguagem e pela comunicação vocal. Aí temos o córtex pré-motor. Possuímos um córtex pré-motor, sendo ele responsável pela aprendizagem motora e pelos movimentos de precisão, coordenação e coordenação motora fina, né? Então, quando imaginamos executar um movimento, ele fica mais ativo, assim como ao executar um movimento em que o córtex motor ele passa a ficar ativo. Então, o córtex pré-motor ele é identificado também como com a coordenação e o sequenciamento dos movimentos dos dois lados do corpo. Uma observação a ser feita sobre essas áreas é que elas sofrem danos. Se elas sofrerem danos, a consequência não será uma paralisia nem um comprometimento da intenção de agir ou planejar. Entretanto, os movimentos automáticos, como a fala e os gestos, ficam prejudicados em sua velocidade e suavidade. Tá? Nesse sentido, práticas como tocar piano, digitar um teclado, exigem mais da zona pré-motora, principalmente a esquerda, que é a mais especializada em ações seriadas e sequenciais, né? Temos o cerebelo, tá? O cerebelo é responsável pela coordenação geral da motricidade do corpo, né? Manutenção do equilíbrio e a postura corporal, né? Esse córtex ele representa 1/10 do peso total do encéfalo, né? Concentrando de tal forma os neurônios que a quantidade dessas células ali é maior do que os dois hemisférios cerebrais juntos. O que seria encéfalo? Encéfalo é o centro do sistema nervoso em todos os animais vertebrados e em muitos invertebrados.
Alguns animais primitivos, como os silenteirados e os equinodermes, entre eles a estrela do mar, eles possuem um sistema nervoso descentralizado sem encéfalo. Né? E nos vertebrados, o encéfalo localiza-se na cabeça, protegido pelo crânio próximos aos aparatos sensoriais primários. Né? O eixo formado pela adenohipófise e pelo hipotálamo, ele cuida do funcionamento do organismo, sendo uma atividade autorregulada, agindo sem controle. E isso é que chamamos de função homeostática. Né? Então, que inclui a respiração, circulação, regulação da temperatura interna e diversas outras atividades em que o nosso corpo precisa executar para um funcionamento correto. Essa seria a função homeostática. Tá? Temos o bulbo raquidiano, tá? Que é o quarto item ali, que as funções homeostáticas elas são controladas pelo bulbo ou pela medula oblonga, né? Que fica na parte inferior do cérebro, perto do cerebelo. O bulbo ele é constituído por regiões que regulam de forma autônoma, sem nossa interferência, as funções vitais do corpo, e por isso ele é tão bem protegido, né? Ficando quase no centro do nosso crânio, pois uma lesão nesse órgão ele pode causar pausar os movimentos respiratórios e cardíacos até ocasionando a morte. Né? E temos o córtex cerebral, que é o quinto item ali, né? Então, vamos lá. Possuímos duas massas que são bem distinguíveis no cérebro. Temos a massa cinzenta e a massa branca, né? E elas são constituídas por fibras chamadas de axônios, que interligam os neurônios, né? E os neurônios é uma célula do sistema nervoso responsável pela condução do impulso nervoso. Tá? Então, existem cerca de 86 bilhões deles no nosso sistema nervoso humano. Né? A massa cinzenta, o córtex cerebral, ele é constituído por dois tipos de células: as células da glia ou neuróglias e os neurônios. E o que seria neuróglias? Neuróglias são células não neuronais, né, que mantêm a homeostase. Eles criam a mielina e oferecem um apoio à proteção para os neurônios do sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico também. Tá? O córtex cerebral ele é uma camada fina, com uma membrana que envolve o cérebro. Sua espessura ele varia entre 1 a 4 milímetros em uma estrutura laminar, com 6 camadas compostas por diferentes tipos de neurônios. Né? Atravessando essas camadas de maneira perpendicular, existem neurônios piramidais que ligam essas várias camadas entre si. Né? E eles compõem cerca de 85% dos neurônios do córtex. Né? Esses neurônios piramidais eles são ligados uns aos outros, formando uma rede. Acredita que essa rede interligada é a base da organização do córtex. Né? Então ela recebe impulsos e estímulos de milhares de outros neurônios, transmitindo esses sinais a uma distância de cerca de 2 centímetros por várias camadas. Tá? E no princípio, alguns estudos mostravam que as células da glia eles possuem a função principal de nutrir, né, e isolar e até proteger os neurônios. E atualmente considera-se que as neuróglias eles podem ser tão essenciais por algumas funções do córtex cerebral quanto os neurônios. Né? E o sexto item ali são os lobos, cerebrais. Tá? O córtex cerebral ele é dividido em 4 áreas, né, chamadas de lobos. E cada uma dessas áreas possui uma função específica e especializada. Né? E a nomenclatura ela recebe esse nome por conta da proximidade do osso craniano que a recobre. Então, o lobo frontal encontramos o córtex motor, né? O pré-motor e o pré-frontal. Desculpa. E envolvidos ali no planejamento de ações e movimentos. Além do pensamento abstrato, né? E as atividades no lobo frontal, eles se intensificam quando precisamos executar uma tarefa complexa, como planejar uma sequência de ações e minimizar o número de manipulações necessárias para atingir algum objetivo. Tá? Temos o lobo occipital, né? O lobo occipital
ele se encontra na parte posterior e inferior do cérebro. Ele é coberto pelo córtex cerebral. Ele também é conhecido como córtex visual por processar os estímulos visuais, né? E sua constituição ela é feita por diversas sub-áreas que fazem o processamento dos dados visuais após a passagem do tálamo. O que seria tálamo? Tálamo ele é uma região de massa cinzenta do encéfalo, né, que é situada na profundidade dos hemisférios cerebrais, e a principal função do tálamo é servir de estação de reorganização de estímulos vindos de fora, de estímulos externos. Tá? Cada uma dessas sub-áreas eles têm algumas funções, né, como processar a cor, a distância, os movimentos, dentre outras especificidades. Tá? E depois de analisarmos por toda essa região, que é a área visual primária, os dados seguem para a área visual secundária. E é nessa região que os dados são comparados com o que temos em nosso repertório de memória, podendo identificar um garfo, uma caneta, o que seria aquela coisa que estamos estimulando, tá? Uma lesão na região provoca, uma lesão nessa região provoca a chamada agnósia, né, que é a incapacidade de reconhecer objetos, palavras e até, em casos mais severos, a impossibilidade de conhecer pessoas ou familiares. E ali temos o lobo temporal. O lobo temporal, ele localiza-se acima da orelha, né, e podemos deduzir pela proximidade que processa os estímulos auditivos, né? Então, eles são recebidos primeiramente pela área auditiva primária com a função similar ao do lobo occipital, né? Seguindo essa área auditiva, seguindo para a área auditiva secundária, né, que lhe atribui significado ao buscar similaridades com outras zonas do cérebro. E por último temos o lobo parietal, né, que esse lobo está localizado na parte superior do cérebro. Ele é dividido na parte anterior e posterior, né? A zona anterior ela recebe o nome de córtex somatosensorial. Ele é responsável por receber as sensações de estímulos que o corpo recebe, como o tato, a dor, a temperatura, além dos estímulos dos lábios e da língua e garganta. E temos a zona posterior do lobo parietal, que ela é responsável por dar sentido a esses estímulos, analisando, interpretando e integrando as informações da área anterior e dando sentido a elas, né? Então, nada mais é que no lobo parietal e na parte superior dele, na parte anterior, desculpa, ele vai estar recebendo aqueles estímulos, e na parte posterior ele vai estar interpretando e analisando o que seria aquele estímulo que ele está recebendo, tá? Temos a área de Wernicke, né? Como eu já falei no início, temos a divisão da área, da broca, né, que é o córtex, e temos a outra área do nosso cérebro, que é a área de Wernicke, que é um córtex responsável pela compreensão verbal, né? É a área mais imprescindível, né, para a comunicação, e ela é uma das principais responsáveis pela produção do nosso discurso, né? Então, seu trabalho é nos tornar capazes de compreender o que os outros dizem e organizar as palavras para sintaticamente receber aquela palavra correta, tá? Ela fica situada na convergência dos lobos occipital, temporal e parietal. Fica ali no meio entre esses três, tá bom? Sabemos que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? E cada um com sua divisão apropriada. Tá bom? Não vou entrar muito a fundo no sistema nervoso periférico central, porque já é na matéria de ciências e biologia, tá? Agora eu vou fazer o alinhamento da mente com a atividade física, tá? Então, os benefícios da atividade física para o corpo eles são indiscutíveis, né? Mas temos um filósofo, né, romano, o Décio Júnior Juvenal, que ele
sempre falou essa frase, né? Mente sã, corpo são, que o oposto também vai ser verdadeiro, né? Corpo são e mente sã também vai ser o mesmo significado. Então, manter um corpo sadio por meio de atividades físicas relaxa e diminui a tensão emocional. Mas isso não acontece apenas por uma questão psicológica, né? Então, ao se exercitar, o corpo ele libera uma substância chamada de endorfina, um hormônio que causa o bem-estar, além da dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer, né? Então, o consumo de alguns alimentos, até como chocolate, alguma pimenta, eles trazem ao nosso corpo que liberem a endorfina, né? A endorfina ela é produzida na hipófise, né? Que pode atuar na modulação da dor, do humor e da ansiedade, né? E os efeitos são inúmeros. Então, temos o aumento da disposição física e mental, temos a melhora do humor, a ampliação da memória, até a regulação da pressão sanguínea quando você está produzindo ali, produzindo endorfina, né? Assim como a endorfina, a dopamina também é um neurotransmissor, que ela é conhecida como a molécula da motivação. A dopamina ela é responsável pelo mecanismo de prazer e de recompensa. Então, ela é muito importante na execução de tarefas que possuem um objetivo final. Então, quando nós estimulamos nosso corpo a liberar essa substância, principalmente com exercícios, mas também com alimentos, também podem atingir as nossas metas possíveis, tá? Outra substância também que o metabolismo libera em determinada situação é a adrenalina. Então, ela é secretada pelas glândulas suprarrenais que estão acima dos rins, né? E ela é liberada em momentos de estresse, preparando o organismo para grandes esforços físicos e estimulando o coração, né? Elevando a sua tensão arterial e influenciando na contração e relaxamento de certos músculos, né? E a adrenalina ela é broncodilatadora, né? Então ela aumenta a capacidade da absorção de oxigênio e também ela é vasoconstritora, ou seja, ela diminui a espessura dos vasos sanguíneos para que aumente a pressão sanguínea. Então a união desses três neurotransmissores ou substâncias fazem muito bem à saúde, tá? Então é isso, galera. Fechamos a aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre o esporte e a mente, né? E tudo o que sobre cada parte do nosso cérebro ali. Alinhamos a questão do nosso cérebro com a atividade física e os seus benefícios. Falamos sobre o sistema nervoso central e periférico, que eu não entrei a fundo, mas está ligada a esse conteúdo, tá bom? Então é isso, e qualquer dúvida estou à disposição.